Toda honra, toda glória, só ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar com o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, Senhor, pertence a Ti, só a Ti. Pai, aqui está, Senhor, o Teu povo, meu Deus. Aqui está a Tua igreja reunida. Estão, Senhor, também os Teus filhos nas suas casas, participando também deste momento. Não puderam sair, meu Deus querido, por diversos motivos, mas o Senhor os vê e também fala com eles através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa de podermos entrar na Tua presença através de louvores, trazer ofertas e dízimos ao Teu altar. E cremos que tudo isso é pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário, que o Senhor nos recebe diante de Ti. E ó Senhor, e neste momento a Tua palavra será lida e nós estaremos, Senhor, meu Deus querido, refletindo sobre ela. E é também, meu Deus, aquilo que aprendemos na escola bíblica, é através da ação do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que nós podemos compreendê-la e podemos, meu Deus querido, ser um canal de bênçãos para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que eu seja, Senhor, meu Deus eterno, apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor nos use. E ó Senhor, que essa palavra alcance os corações. Que venha falar, Senhor, a cada um de nós. Que venha trazer-nos, Senhor, direção, orientação, exortação, se necessário for. Mas venha trazer, Senhor, poder do alto, transformações de vidas. Porque para este motivo ela foi escrita, ela foi trazida pela ação do Teu poder a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta carta de amor, por esta palavra inspirada pelo Teu poder a todos nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, queridos. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade e a todos os irmãos, a todos vocês e a liderança da igreja por mais este momento que o Senhor nos concede de poder estar aqui. O pastor da nossa igreja, o pastor Silvio, está lá em Goiânia e creio que também Deus, o mesmo Espírito Santo, está usando ele lá também na missão para o qual ele foi até lá. E nós estaremos dando prosseguimento nesta série de mensagens que a liderança da igreja propôs, e eu creio que seja, né, uma ação também do Espírito Santo, né, desenvolvendo novas atitudes, DNA desenvolvendo novas atitudes. E realmente nós precisamos policiar constantemente nossas ações, nossas atitudes em todos os aspectos, né, para talvez retomar atitudes saudáveis, atitudes que outrora tínhamos e que por algum motivo foi deixado de lado, mas que fazia bem a nós e a quem nos cerca, a nossa família, os colegas de trabalho, mas deixamos de praticá-las. E quem sabe deixar algumas atitudes que hoje possa estar trazendo algum prejuízo para a nossa vida, nossa convivência familiar, nossos relacionamentos interpessoais, atitudes que possam interferir negativamente em nossas vidas. O pastor Silvio, ele falou na primeira mensagem da série sobre o DNA na fé e falou sobre o reset, né, que é o tema principal que vem sendo trazido para a igreja, ou seja, essa ideia de reiniciar, de fazer um novo começo. E por estarmos no início de um ano, né, pensarmos, avaliarmos as nossas atitudes no ano que se findou e talvez reiniciar este ano com essas novas atividades. Então ele relacionou esse reset aos nossos equipamentos, como nossos celulares, tablets, nossos computadores. E como nós estamos interligados também através de redes sociais, aí de internet, nossos equipamentos, eles estão sujeitos realmente a serem infectados por vírus, a serem hackeados, né? Pessoas com más intenções hackearem nossos equipamentos.
E muitas vezes nós, na ânsia de termos um aplicativo mais eficiente, começamos a baixar aplicativos e vai carregando a memória dos nossos equipamentos e de repente trava tudo, e aí há necessidade de um reset. E aí entra também a necessidade desse reset, que é para eliminar as coisas inúteis, aquilo que está causando problema, aquilo que não está trazendo benefícios a nós, né? Essa proposta de reset na nossa vida tem tudo a ver, né? Pois neste mundo maluco em que nós vivemos, muitas vezes somos atingidos com ideologias, com pensamentos, com projetos, com propostas, né? Muitas vezes cedemos a isso, a tentações, instalamos em nós, né, aplicativos, ou seja, vocabulários, atitudes, pessoas que possam também nos fazer travar, possam nos fazer não funcionar direito, não trazer benefícios ao nosso dono, assim como os equipamentos não trazem benefício ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Podemos estar sendo um problema. Por isso a necessidade realmente de dar um reset, liberar a memória. E o texto base para a nossa mensagem de hoje, eu trouxe de 1 Coríntios capítulo 5, aliás, não é esse, acho que eu passei demais aqui, Jeremias 29:7, ele vai trazer este texto: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E ainda dentro deste reset proposto pela série de sermões, nós vamos ver que é algo que a Bíblia também nos orienta. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele vem nos trazer a seguinte proposta, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura, não estou conseguindo passar aqui, ele demora um pouquinho. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a proposta do reset, né? Eliminar as coisas velhas, as coisas antigas, atitudes que não condiz com a vida daquele que está em Cristo, e instalar novos aplicativos nas nossas vidas, trazer novas opções, novas atitudes, né, e apagar essa memória. E o próprio apóstolo Paulo, que escreveu aos nossos irmãos de Corinto, numa cidade problema, uma cidade que tinha muitas dificuldades, né, cheia de pecado, uma cidade cosmopolita, ele traz também a ideia, ele fala que ele não fica somente na palavra, né? Ele traz essa, Filipenses 3, 13 e 14, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele se apresenta aqui que ele fez um reset na vida dele, esqueceu as coisas passadas e agora ele vai avançando, né? Ele vai também nos deixar que tipos de aplicativos nós podemos instalar em nossas vidas, né? O que nós podemos trazer, né? E ele traz também em Filipenses, ele vai: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele traz as novas atitudes daquele que está em Cristo, aquilo que nós podemos carregar na nossa memória, liberar a nossa memória, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nosso comportamento, de coisas que não condiz com aqueles que estão em Cristo, e trazer tudo aquilo que for bom, for honesto, for puro, né, for de boa fama, trazer para as nossas vidas. E como já foi apresentado o reset, o DNA, né, desenvolvendo novas atitudes na família, no trabalho, cabe a nós hoje apresentarmos o DNA na cidade onde nós moramos. E qual é o propósito disso? Segundo o levantamento do IBGE,
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicado em 1º de julho do ano passado, a população brasileira alcançou 213 milhões, de habitantes, 213,3 milhões de habitantes, isso em julho do ano passado. Em 2015, esse mesmo instituto, ele fez um levantamento da distribuição da população brasileira entre urbana e rural, e ele chegou a essa conclusão aí apresentada no gráfico, que 85% da população brasileira vive nas cidades, e apenas 15% residem no campo. Na região sul segue basicamente os mesmos percentuais, e aqui em Londrina, eu procurei ver a população prevista, que estava prevista para 2021, era de 580 mil habitantes em Londrina. E ainda no levantamento do IBGE, dessa população, 97%, Londrina, se o Brasil é 85%, Londrina 97% vive na cidade. A população da região de Londrina 97% vive na cidade, e apenas 2,6%, 97,4% e 2,6% moram em áreas rurais. Então, por isso a necessidade de avaliarmos nosso comportamento, nossas atitudes, nós que moramos na cidade. Eu creio que aqui, tem alguém aqui que mora no campo? Mora na lavoura? Por aqui dá para ver, que aqui é 100% da cidade, moramos na cidade. Então, por isso a necessidade de revermos nossas atitudes na cidade. Quando elas crescem mais, quando há uma população tão grande habitando na cidade, nós fazemos parte dela, é necessário vermos como está a nossa atitude diante dessa grande população, essa necessidade de ver o que precisamos mudar. Primeiramente, é bom sabermos que nós temos uma dupla cidadania. Somos cidadãos londrinenses. Você aí que nos ouve, você é cidadão aí da cidade que você mora. Mas antes de sermos cidadãos londrinenses, nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem por um tempo. Fomos enviados, fomos colocados por Deus aqui nessa cidade. Você foi transferido da cidade que você morava para este lugar. Você que mora lá no seu bairro, de alguma forma você veio para cá para trabalho, para estudo, para casamento, e tantas outras situações que possam ter trazido você aqui. Você foi colocado por Deus aqui. Mas antes disso, você é um cidadão permanente dos céus. Você tem uma cidadania celestial. E nós somos, enquanto aqui nós estamos morando em Londrina, morando nesta terra, nós somos embaixadores daquela nação que nós temos, essa nacionalidade permanente. Somos representantes dos céus na terra, representamos Deus. Isso é a palavra de Deus que nos diz. Porém, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, moramos na cidade, e nossas atitudes, nossa fala, tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, temos uma representação, fazemos isso como uma representação. Por isso o cuidado especial de olharmos para as nossas atitudes como cidadãos da cidade, como cidadãos londrinenses, como cidadão da cidade que você mora. Como está a sua atitude? Como você está representando esta nação permanente que você recebeu, que você ganhou através de Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário? Como você está representando esta nação? Você é o embaixador dos céus aqui na terra. Então, por isso, essa necessidade realmente de olharmos para as nossas atitudes. Mas mesmo não sendo cidadão deste mundo, nós temos a nossa participação. Temos a nossa participação aqui diária, no comércio, nos relacionamentos interpessoais, na família, na igreja. Nós temos as nossas ações que precisamos então ver o que nós podemos contribuir para uma boa convivência, contribuir para que a nossa cidade cresça, seja próspera, seja abençoada. O que fazer com o nosso bairro, o bairro que nós moramos, com a rua que você mora. O que fazer lá para que a cidade seja mais bonita, mais saudável,
uma cidade que seja abençoada por Deus, mais limpa, com menos violência, menos mortes, né? Como que nós podemos fazer? O que nós podemos contribuir para que isso aconteça? E esta é a proposta, então, da palavra de hoje. Eu quero trazer aqui algumas atitudes que nós, como cristãos, como representantes dos céus, mas por enquanto habitando aqui, por um tempo, brevemente deixaremos e voltaremos para a nossa nação original, para a nossa cidade celestial, e retornaremos para lá e viveremos eternamente lá. Mas enquanto aqui vivemos, temos sim atitudes a serem desenvolvidas que pode melhorar a convivência, a nossa comunidade como um todo. E eu inicio pelo trânsito, né? Não porque eu sou um policial rodoviário, né? Mas talvez seja por isso, né, que veio a primeira ideia, seja por isso, né, por tanto tempo trabalhando no trânsito. O Brasil desenvolvendo novas atitudes no trânsito de nossas cidades. O Brasil, para quem não sabe, nós ocupamos a 5ª posição no ranking mundial de vítimas de acidentes de trânsito. No mundo todo, nós estamos atrás apenas da Índia, da China, dos Estados Unidos e da Rússia. Nós temos uma média de 22 mortes por 100 mil habitantes. 22 mortes por 100 mil habitantes. A Tarobá News, também verifiquei isso, ela noticiou, fechando o ano de 2021, que 61 pessoas morreram aqui em Londrina, né, entraram em óbito aqui em Londrina, vítimas de acidentes de trânsito no ano de 2021. Mais 3.449 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito, feridos, entre feridos e mortos. Imagine vocês, se nós olharmos para esta estatística de praticamente 3.500 pessoas sendo socorridas, deslocamento de uma ambulância, muitas vezes de um helicóptero para socorrer essas pessoas, os profissionais de saúde, os hospitais socorrendo, atendendo medicamentos, muitas dessas pessoas com sequelas permanentes, aposentadorias precoces por invalidez. Quanto dinheiro público investido para socorrer, para atender essas pessoas? Dinheiro que poderia ser transferido para educação, transferido para a segurança pública, para a infraestrutura da cidade, para melhorar nossas estradas, nossas ruas, né? E de repente precisa ser convergido para vítimas de acidentes de trânsito. 3.500 pessoas aqui em Londrina. E são recursos dos nossos impostos que nós pagamos e que são direcionados para isso, e que nós poderíamos estar usufruindo melhor. Por isso a necessidade de ver cada um individualmente, que atitudes nós podemos tomar para não sermos os causadores dessas situações, para não sermos vítimas do trânsito, para não sermos os causadores e transformar pessoas também em vítimas do trânsito. Como cidadão londrinense, você aí da sua cidade, nós podemos e devemos sim desenvolver atitudes para isso. E qual que é a primeira atitude? Obediência às leis do trânsito. A primeira atitude de um cidadão na sua cidade, na sua comunidade, é conhecer as leis de trânsito e obedecer. Elas foram ali colocadas, foram ali impostas, estão ali prontas para a preservação da vida, para a preservação do patrimônio. Para isso ela está lá. Essas leis precisam ser obedecidas por todos nós. Precisamos nós, como pais, como avós, ensinar e orientar nossos filhos também com relação à necessidade de obediência ao trânsito. Precisamos ser exemplos não furando o sinal, exemplos passando pela faixa, apenas pela faixa de segurança, cruzando rua pela faixa de segurança, orientando nossos filhos com relação aos riscos, aos perigos. Precisamos cuidar dos veículos, dos nossos veículos, para que eles não sejam também uma arma, porque o veículo é bom, mas pode ser uma arma se nós não cuidarmos dele. Sistemas de freio, sistemas de suspensão, como está? Tem levado constantemente seu veículo para um técnico, para alguém olhar?
Precisamos fazer isso. Atitudes a serem tomadas por aqueles que querem uma cidade mais bonita, mais próspera, uma cidade com menos vítimas do trânsito. Evitar a violência, não ficar nervoso ao ver alguém à frente atrapalhando o trânsito e aí buzinar e fazer e criar mais uma violência ainda. Ter calma, ser calmo no trânsito. Somos representantes de Deus na terra. Somos representantes, e ao ver nossas atitudes, primeiramente vem aquilo que nós representamos. Se as pessoas conhecem que somos, cristãos, que fazemos parte de uma comunidade cristã, a primeira situação é: olha aí, tem conhecimento, fala isso, fala aquilo e tal, cheio de ética, mas aí, desobediente do trânsito, E a palavra de Deus nos orienta em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, ela vai nos trazer uma orientação da palavra de Deus. Ela vai nos trazer o seguinte: submetam-se aos poderes instituídos, porque a autoridade que possui é lhes concedidas por Deus. Por isso, olha aqui, é pesado a situação. Por isso, os que recusam obedecer às leis do país revoltam-se contra uma ordem de Deus, que Deus estabeleceu, e trarão sobre si o seu juízo. As leis do país, criadas pelo legislativo, criado pelo poder legislativo da sua cidade, ou do seu estado, ou da sua nação, elas foram lá instituídas, e Deus agora se coloca como aquele que orientou, aquele que trouxe essas leis. Essas autoridades foram colocadas lá, foram permitidas entrar lá por Deus para criar essas leis. Então agora cabe a nós obedecê-las. No momento em que nós desobedecemos uma lei de trânsito, nós estamos indo contra Deus. Essa deve ser a mente do cristão. E trarão sobre si o juízo de Deus. Esse deve ser o nosso pensamento, É algo muito importante com relação à documentação. Se você é habilitado, se somos habilitados para esse tipo de veículo, podemos dirigir. Se não somos, não vamos pegar no volante, não vamos dirigir. Se a sua carteira está vencida, não dirija. Não dirija. Se não é habilitado, não dirija. Leis para serem obedecidas no seu inteiro teor. Lembre-se aí a palavra exposta: os que recusam a obedecer trarão sobre si o juízo de Deus. Mudanças de atitudes. Mas temos um segundo ponto dentro das cidades: desenvolvendo novas atitudes no meio ambiente. No meio ambiente de nossa cidade. Será que a Bíblia se preocupa? Será que Deus se preocupa com o meio ambiente? Será que há alguma orientação com relação às nossas atitudes em relação à natureza, em relação ao meio ambiente? Temos acompanhado aí os estragos que fazem uma enchente. Bahia, Minas, São Paulo, e diversos outros lugares. Temos acompanhado aí os estragos, perdas de bens materiais, perdas de casas, destruindo móveis, veículos, pessoas morrendo. E eu gostaria de falar para você que uma casca de bala que você joga no chão pode ter sido a causa de uma enchente. Uma casca de bala que você jogou no chão, não levou para uma lixeira, não depositou lá, ela pode causar uma desgraça muito grande, pode contribuir para isso. Você jogou uma, o outro jogou outra, 10 jogaram, 100 jogaram, e ali pode se tornar uma tragédia. O lixo reciclado, como garrafas PETs que levam centenas de anos para se decompor. Se você não separou, se você não reservou para entregar para o reciclado, e você jogou no lixo comum, ela foi para o lixão, lá vem uma chuva, um vento, pode levar para uma fonte, para um rio, pode transportar, e lá pode entrar num bueiro, e ali vai causar também um estrago. O óleo de cozinha que você despejou na patente, você jogou na patente ao invés de dar o destino certo. Existem pessoas que buscam nas casas para fazer sabão, Aprenda a fazer sabão também, é interessante. Mas são situações que podem trazer diversos problemas para as cidades. Existem situações que nós precisamos
aprender com isso. Os lixões estão aí, né? O lixo não reciclado, que leva centenas de anos, pode criar bichos peçonhentos, escorpiões que nós estamos vendo aí invadindo as cidades, tantos outros insetos, tantos outros bichos, né? Que estão aí por conta disso. A palavra de Deus apresenta um panorama triste aí da natureza, quando ela vai trazer lá em Romanos capítulo 8, versos 19 e 20, ele vai trazer o seguinte: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Olha aí, espera que os filhos de Deus façam alguma coisa. A natureza está aí, a criação aguarda com expectativa que alguém faça alguma coisa, que aqueles que conhecem a Deus, que conhecem que a natureza foi criada por Deus, se manifeste, se apresente para ser uma solução para ela. Ela está aguardando, a natureza aguarda, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade. Ela ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, a terra geme, a natureza chora, a natureza está aí chorando, lamentando o que estão fazendo com ela, e está com dores de parto até agora. A natureza tem papel importante, não só na preservação da vida, mas elas foram criadas para louvar a Deus. A natureza louva a Deus, ela tem essa missão importante, e tem a missão também de revelar o seu Criador, de mostrar quem a criou. É a pregação do Evangelho. A natureza prega Deus, anuncia Deus, ela tem essa missão também. Por isso a necessidade de deixá-la saudável, de deixá-la bonita, deixar os pássaros cantar alegremente, deixar as flores produzirem alegremente, dando seu cheiro, seu perfume, sua beleza, de deixar os rios correrem com seus peixes, com sua correnteza natural, não poluído, não com tantos problemas. Salmo 148 é algo bonito que nos traz essa situação. Ele vai dizer: aleluia, louvem o Senhor desde o céu, louvem-no nas alturas, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus, as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumpre o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens, os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves. Louvem ao Senhor. Louvar ao Senhor, missão da natureza, e por isso a necessidade de cuidarmos, de zelarmos por ela, de olharmos com carinho, de falarmos com ela. Não sei se você tem o hábito de falar com suas plantas. Eu tenho, para mim ela ouve, né? Mas eu gosto de regá-las. Quando você rega, elas ficam verdinhas, bonitas. Dentro da minha casa, se for lá, tem várias plantas. Moro em apartamento, mas tem várias plantas lá. É gostoso, é maravilhoso isso. E Paulo fala como Deus se manifesta através da criação. Ele vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Já viu alguém dizer ou olhar para alguma coisa e falar assim: ó, como Deus é bom, que coisa linda que Deus criou. Um arco-íris, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Uma flor, uma planta, alguém louvando a Deus por aquilo. Uns pássaros. Então Deus se revela através das coisas criadas. Por isso, interessante deixá-las bonitas, perfeitas, né, na sua plena forma. Portanto, meu irmão, quando nós deixamos de cuidar do meio ambiente com nossas atitudes, quando descuidamos dos nossos carros com relação à poluição sonora, muito barulhento, escapamento aberto, quando nós deixamos que fique queimando combustível aí, né, absurdamente, quando nós lançamos
os nossos lixos reciclados junto com o lixo orgânico. Quando nós fizemos isso, nós estamos prestando um desserviço, não somente à natureza, como também à glória de Deus, à adoração de Deus, ao poder de Deus. Nós fazemos parte dessa criação, e Jesus, ele morreu não apenas para nos reconciliar com Deus, mas ele morreu também para reconciliar toda a criação. A morte de Jesus foi para isso também, para reconciliar toda a criação com ele também. E nós temos esse zelo pelo meio ambiente como um ministério a ser exercido. Veja o que diz Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, por Jesus, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E é bom sabermos que no juízo final, as nossas atitudes com relação à natureza, com relação à terra, ela será apresentada e terá um desfecho. Veja o que diz o Senhor Jesus em Apocalipse, através da visão de João: as nações se iraram e chegou a tua hora, chegou o tempo de julgarem os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. E de destruir os que destroem a terra. Por isso, te chamo a atenção com relação a esse cuidado. Você que mora na cidade, deixa a sua cidade bonita. Plante flores na frente da tua casa. Se tem um espaço na rua, na calçada, lá se tem um jeito, plante. Plante, cuide. Árvores frutíferas, se você puder, plante também, para que pessoas possam ter, ao passar ali na rua, talvez, colher uma manga, uma jaca, colher ali, plante, e com certeza o Senhor vai te abençoar. A terra é um presente de Deus para nós. Deus nos deu a terra, é um presente, e como um presente precisamos cuidar dela. O salmista reconhece isso, ele diz: os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Presente de Deus para nós. Então vamos cuidar bem deste presente. Mas temos uma terceira atitude a ser desenvolvida, desenvolvendo novas atitudes na escolha de nossos governantes. Olha aí, não vamos falar de política não, mas vamos falar na escolha dos nossos governantes. Que atitudes nós, como cidadãos das cidades, como aqueles que moram nas cidades e quer ver uma cidade bem administrada, quer ver uma cidade bonita, quer ver uma cidade próspera, abençoada, que atitude nós podemos ter diante dessa ação na escolha dos nossos governantes? Muitos não gostam de se manifestar e criticam aqueles que se manifestam politicamente. Muitos fazem isso. Alguns cristãos preferem até anular seu voto para se eximir, para ficar de fora e não se comprometer. Tem uma pessoa, Martin Luther King, que foi um pastor batista, um ativista político estadunidense, líder do movimento de direitos civis nos Estados Unidos de 1955, foi assassinado em 68. Ele disse uma frase que ficou na história: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. Como cristãos, nós não podemos nos silenciar diante dos erros, diante da corrupção, diante das coisas erradas que os nossos políticos praticam. Não podemos nos calar, ficar olhando de camarote, achando que é porque Deus quer. Precisamos denunciar, fomos chamados para denunciar o erro, denunciar o pecado. Há políticos eleitos e outros que tentam se reeleger, que defendem o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Você vai deixar isso? Você vai eleger um homem desse? Uma pessoa dessa? Você vai colocar para administrar a sua cidade alguém que tem este pensamento? Alguém que é a favor do aborto a qualquer tempo e por qualquer motivo? Alguém que defende a mudança de sexo de criança, atendido pelo SUS? Você vai eleger alguém? Você vai
colocar alguém no poder com esse pensamento, que já se manifestaram pelo fim das polícias, ou polícias desarmadas. Você vai trazer alguém que é a favor das drogas, da liberação das drogas? Deixar para que as ruas se enchem de pessoas viciadas, as ruas de sua cidade? Aqueles que querem o controle da mídia, não querem que ninguém fale, que querem somente eles falarem? Como está? Você tem olhado para isso? A sua cidade depende do seu voto. A administração da sua cidade depende sim de quando você for lá na urna depositar o seu voto. Como está? Aí, já viu que tem políticos aí que defendem a taxação de dízimos e ofertas? Taxação de pagar impostos, os dízimos e ofertas? Temos pessoas que defendem isso. E nós, como cristãos e ainda como cidadãos desta terra, habitantes das cidades que Deus nos colocou, para proporcionar uma melhor convivência, para termos uma cidade bem administrada, com uma infraestrutura bem feita, uma cidade bonita, com grandes empresas, com empresários querendo vir participar dela, nós precisamos ter sabedoria no momento de escolher em quem eleger para administrá-la. Precisamos buscar, existem canais que informam aí a atitude dos políticos, existem páginas na internet que traz se ele responde a algum processo por corrupção, por roubalheira, por desvio de verbas públicas. Existem, é só entrar e pesquisar, entrar lá e ver se já não foi preso, se já ou está aí condenado, aguardando sentenças. E em quem nós vamos votar para ser nosso prefeito, nosso vereador, nosso governador, nosso presidente, nossos senadores, deputados? Então precisamos ter sabedoria como cristãos no momento disso, para que a nossa cidade não vire uma Venezuela, uma Argentina, com o pessoal saindo, fugindo de lá, Cuba, Afeganistão e tantas outras cidades aí que foram tomadas por homens corruptos, por homens escrupulentos. E a Bíblia, ela traz essa informação de que nós precisamos ter esse conhecimento de que pessoas mal intencionadas querem sim tomar o poder a fim de satisfazer seus egos. E para aqueles que pretendem não votar, nós temos novamente uma lei. A Constituição Federal, no seu artigo 14, ela vai dizer que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são, item 1, obrigatório para os maiores de 18 anos. Obrigatório para os maiores de 18 anos. Então não se isente, você estará desobedecendo uma lei. E o que nós aprendemos sobre lei? Submetam-se aos poderes instituídos, Aqueles que não obedecem às leis estarão descumprindo uma ordem de Deus. Então o voto é obrigatório. Então faça isso com sabedoria, com oração, claro, mas com inteligência. Não deixem que homens corruptos, homens que não trazem consigo valores cristãos, que são contra valores éticos cristãos, contra a família, ocupem o poder de sua cidade, sejam no poder executivo, no poder legislativo, no Congresso Nacional, em qualquer lugar, que não ocupem. E nós vamos ver a palavra de Deus. Ele nos traz o seguinte, Provérbios: como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Os governantes sem discernimento aumentam a opressão, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. E 29:2 fala: quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Então não sejamos os protagonistas desta situação na nossa cidade ou na nossa nação. Não sejamos aqueles que estaremos colocando no poder alguém que vai fazer o povo gemer, que vai trazer pobreza, miséria para a nossa nação. Não faça isso para a nossa cidade. Devemos sim manifestar contra as obras contrárias do inferno. Como cristão precisamos, nós somos colocados como luz, e como luz nós precisamos
trazer à luz aquilo que está errado. Efésios vai dizer: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Denuncie, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, que somos nós, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Não sejamos então lenientes diante das injustiças, das roubalheiras, da corrupção. Não sejamos, e nem tampouco condescendente, que apoia, que aprova ou tolera tais atitudes. A cidade somente prosperará, e com ela nós prosperaremos também, se forem bem administradas, e esses administradores estão na nossa responsabilidade. Mais uma atitude, a última: desenvolvendo novas atitudes nos relacionamentos pessoais e comerciais. Nas cidades precisamos fazer isso. No mundo cada vez mais digital, com relacionamentos virtuais, superficiais, nós fomos chamados para transformar isso, para mudar isso, para desenvolver novas atitudes, para trazer de volta os relacionamentos presentes, pessoais, os passeios, as visitas, a alegria junto, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. É a orientação da palavra, e isso é presença, é estar junto, estar ao lado, é ser ouvido, é ser mão que levanta, é ser braço que afaga, é ser voz que orienta, é ser ouvido que ouve o lamento, é ser a fé que impulsiona, que traz coragem, que traz ânimo, que reanima. Fomos chamados para isso. Isso é possível diante de um relacionamento saudável com nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, com a cidade, com a sua rua. Quem são os seus vizinhos? Quem são os moradores da sua rua? O que eles precisam? Muitas vezes corremos de cidade para outra para atender alguém, e talvez o seu vizinho está mais precisando de um socorro do que aqueles. Por isso a necessidade de desenvolvermos essas atitudes saudáveis, orar, interceder pelas pessoas, né? E fazemos isso quando nós respeitamos nossas autoridades, relacionamento pessoal, respeitamos, obedecemos às nossas autoridades, oramos por elas, oramos pela polícia da nossa cidade, pelos nossos governantes, oramos pelos nossos deputados, nossos prefeitos, oramos pelas nossas autoridades eclesiásticas, intercedemos por isso. É a palavra de Deus que nos orienta. Lá em 1 Timóteo 2:1, ele vai nos trazer essa orientação, vai dizer: estas são as minhas instruções. Estas são as minhas instruções. Ore pelos outros, suplique a misericórdia de Deus sobre eles, dê graça por tudo quanto Ele quiser por eles. Ore dessa forma pelos reis, por todos os outros que têm autoridade sobre nós, ou que ocupem cargo de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, gastando nosso tempo em viver piedosamente e pensar muito a respeito do Senhor. Isto é bom e agrada a Deus nosso Salvador, pois Ele anseia que todos sejam salvos e compreendam essa verdade. É a ordem de Deus, né? Aquilo que nós lemos no início, o texto base, com relação a orar pela cidade. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Nas suas orações não esqueça de orar pelos empresários da sua cidade, pelos profissionais autônomos, orar pelas empresas, pelas indústrias da sua cidade. Ore para que o Senhor venha abençoar, venha prosperar, venha abrir mais portas. É mais porta de trabalho que se abrirão. São situações que vai mudar a sua cidade, são mais impostos a serem pagos, e a prefeitura da sua cidade vai ter como investir na infraestrutura, na educação da sua cidade. Então ore pela prosperidade da sua cidade, não esqueça disso. Precisamos ter atitudes assim em todas as suas orações. Ore, interceda pela cidade que você mora,
pois se ela prosperar, você também prosperará. E diante daquilo que nos é proposto, para encerrarmos, chegando ao final, nós queremos apresentar algumas atitudes, algumas atitudes aí, algumas resoluções em que nós precisamos tomar. Se você concordou com isso que nós falamos aqui, se você acha que isso é devido, eu gostaria que você tomasse essa atitude, fizesse disso realmente um compromisso neste novo ano, neste final desta série de sermão que nós aprendemos desde DNA da fé, DNA do trabalho, da família, que nós podemos ter atitudes mudadas, transformadas em todas essas áreas. E a primeira dela é: prometo desenvolver novas atitudes na obediência às leis de trânsito, cuidar da manutenção de veículos que o Senhor me deu ou me dará, e assim contribuir para um trânsito mais pacífico, com menos mortos e feridos. Segundo, prometo desenvolver novas atitudes no meio ambiente, separando o lixo reciclável do orgânico, não jogando lixo na rua, não ser barulhento, cuidar das plantas, rios e nascentes. Prometo. Terceiro, prometo desenvolver novas atitudes com relação à escolha dos nossos governantes, a procurar conhecer melhor os candidatos e não me eximir dessa responsabilidade. E prometo ainda interceder diariamente por todas as nossas autoridades. Quarto, prometo desenvolver novas atitudes nos relacionamentos interpessoais, ouvir mais, ajudar os necessitados, cumprir com minhas obrigações no lar, no trabalho, nos compromissos financeiros, na igreja, e ser um bom embaixador de Cristo na cidade que habito. Se você tiver um tempinho durante a semana, ofereça-se como voluntário na sua cidade. Há diversas igrejas que prestam serviços voluntários na cidade. Há diversas ONGs sérias que prestam serviços solidários, atende moradores de rua. Se a igreja tem alguma área, veja na sua igreja o que você pode contribuir, trazendo seu alimento, trazendo a roupa que você deixou de usar. Afinal de contas, você não precisa de todos aqueles 10 pares de sapato. Não somos uma centopeia, precisando de vários sapatos. Precisamos apenas de alguns, ou de roupas, traga. Então faça isso, venha ONGs que atendem órfãos, viúvas, idosos, refugiados. São diversas atividades que nós podemos exercer para a nossa cidade. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para sermos melhores a cada dia para a nossa cidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude e nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar contigo nesse sentido, em nome de Jesus. Você que está aí nos assistindo, também ore pela sua cidade, ore pelas autoridades da sua cidade, ore pelos empresários, pelos profissionais liberais. Ore, e nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai poderoso, reunidos como povo teu, como embaixadores de Cristo aqui nesta cidade, na cidade que o Senhor nos colocou. Meu Deus poderoso, sabemos que é uma morada temporária, mas enquanto aqui estivermos, Senhor, nós vimos que nós temos responsabilidades com esta cidade. Ela está sobre a nossa responsabilidade. Viemos aqui para representar a Ti, Deus, Criador de todas as coisas. Nesta cidade, meu Pai querido, há pessoas que se ferem, que são pessoas que se tornaram vítimas através do trânsito. Nós, Senhor, meu Deus querido, precisamos mudar nossas atitudes. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor nos ajude a sermos melhores motoristas, melhores pedestres, a sermos, Senhor, pessoas que socorrem, que orientam, ó meu Pai querido, para que possamos ter uma cidade melhor, uma cidade, Senhor, cujos recursos sejam destinados a outras áreas, meu Pai querido, e não somente para atender pessoas feridas pelo trânsito. Precisamos, Senhor, meu Deus querido,
desenvolver essas atitudes com relação ao meio ambiente, meu Pai. Reconhecemos aqui que foi o Senhor que criou e todas as coisas, Senhor, meu Deus querido, para um propósito de adorar a Ti, que as pessoas possam ver a Ti através da natureza criada, que nós, Senhor, sejamos o jardineiro dos céus aqui na terra, Senhor. Sejamos, Senhor, que possamos cuidar, Senhor, das aves, dos pássaros, Senhor, das plantas, dos rios, das nascentes. Precisamos, Senhor, ter mais zelo para isso, que o Senhor nos oriente a cada dia, nos dê essa sabedoria, meu Pai, de como fazer para sermos melhores cidadãos londrinenses, cidadãos da cidade que o Senhor nos colocou. Senhor, nos ajude, meu Pai querido, na escolha de líderes para as nossas cidades, de administradores para as nossas cidades. Não permita, meu Pai eterno, que homens corruptos, homens, Senhor, que pensam somente em si, na ganância, homens, meu Pai querido, que fogem de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão para as nossas vidas, que tentam inserir, meu Deus, na nossa nação comportamentos que não condiz com a Tua palavra. Nos livre, Senhor, destes, ó Pai poderoso, e permita, meu Pai eterno, que tenhamos administradores, Senhor, abençoados por Ti, pois a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja Senhor da nossa cidade, Senhor de Londrina, Senhor da cidade que nós moramos, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Pai poderoso, nos relacionamentos pessoais, Senhor, na convivência familiar, na convivência, Senhor, no trabalho, na empresa que o Senhor nos colocou, meu Deus, diante dos colegas de trabalho, diante, Senhor, meu Deus eterno, da cidade, da rua que o Senhor nos estabeleceu. Que sejamos bons vizinhos, que sejamos bons amigos, que sejamos, Senhor, bons companheiros de trabalho, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor seja visto, Senhor, através das nossas atitudes, que possamos, Senhor, cumprir com nossas obrigações no comércio, Senhor, na compra, Senhor, no pagamento de nossas dívidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e assim, Senhor, contribuímos para uma cidade próspera e abençoada. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, abençoe, Senhor, nossas autoridades, abençoe, Senhor, os empresários, abençoe, Senhor, nossos profissionais autônomos, abençoe, Senhor, cada família, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, hoje e sempre, amém e amém, Senhor.